Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutri-te. E hoje eu gostava de vos trazer aqui um tema que tem sido um hot topic na última semana nas redes sociais e que tem trazido aqui alguma controvérsia e algum alarido. Vamos então falar da última pirâmide alimentar que foi lançada nos Estados Unidos. ehm, e que diz respeito às American Dietetic Guidelines. São guidelines que são lançadas de 5 em 5 anos para a população americana, desde 1980, e que são, no fundo, um referencial para a população do ponto de vista alimentar. Mas porquê é que esta nova pirâmide tem gerado tanta controvérsia, tanta dualidade entre profissionais, entre não profissionais, nas redes sociais? Tem-se falado muito deste tema. E isto também nos coloca aqui algumas questões mesmo enquanto sociedade, enquanto cidadãos, de como é que muitas vezes é o nosso posicionamento, e de que forma é que é importante hoje em dia estarmos alerta para a informação que nos chega. E isto porquê? Porque é que nos polarizamos tanto com esta informação? Porque é-nos apresentada uma pirâmide invertida, ao contrário de todas as outras pirâmides que têm sido apresentadas até então, e é uma pirâmide que nos vem chamar a atenção visualmente para um conteúdo que não se reflete exatamente desta forma depois no relatório e nas guidelines que são suporte a esta pirâmide. Ou seja, esta forma visual que nos chegou, esta nova pirâmide e estas supostas recomendações, é diferente daquilo que vinha a ser um guideline de referência ao longo das últimas décadas. Porque todas as pirâmides que nos eram apresentadas geralmente eram um reflexo daquilo que é o relatório e as guidelines que estão por trás. Esta pirâmide foi mais uma estratégia de marketing para também os chamar aqui a atenção. Só que o que é que acontece? Nós estamos numa sociedade muito polarizada em que o conteúdo de imagem é muito mais consumido do que o conteúdo escrito e muitas das pessoas cingiram-se única e exclusivamente à análise da imagem que nos surge e não tiveram curiosidade de ir ver o documento e de perceber efetivamente o que é que este documento nos diz e quais são efetivamente as diretrizes que este documento aponta. Fazer aqui também algumas menções. Primeiro, nós somos população portuguesa, não somos população americana e temos outro tipo de referenciais pelos quais nos guiar, mas aquilo que sabemos é que os referenciais americanos são falados por todo o mundo e chegaram a toda a comunicação e que podem gerar efetivamente aqui impacto a nível do consumo, mesmo em cidadãos da Europa e de outros continentes, e daí ser importante também desmistificarmos esta parte. Os referenciais são específicos para determinado tipo de população, a população portuguesa é completamente diferente da população americana, ainda assim é importante olharmos para esta questão e olharmos para a forma como hoje em dia o mediatismo, o marketing, as manchetes, o sensacionalismo entram pela nossa casa adentro e muitas vezes nos fazem retirar interpretações e ilações que podem estar em desacordo, efetivamente, até com o guideline e o referencial que nos está a chegar. E então, gostava de desmistificar aqui um pouquinho desta pirâmide convosco. Até porque muitas pessoas em consulta me perguntaram: "Oh, Simone, o que é que tu me dizes desta nova pirâmide?" E quando nós vamos a ler o referencial, a primeira parte, o que nos diz, é que devemos optar por alimentos cada vez mais em natureza e diminuirmos ao máximo o consumo de alimentos processados. Até aqui, novidade para nenhum de nós. Mais coisas que este referencial nos diz e que já fazem parte também daquilo que são as orientações da dieta mediterrânica, já fazem parte daquilo que são as orientações, creio eu, da maior parte dos profissionais da área da nutrição.
aumentarmos o consumo de frutas e de vegetais, bebermos água, diminuirmos os processados, cada vez comermos alimentos mais em natureza, privilegiarmos os alimentos ricos em fibra. Até aqui, esta pirâmide não nos traz grandes novidades. Onde é que começa a controvérsia? Onde é que começou aqui a grande polarização e a dualidade? Onde é que as manchetes agarraram para criar, para fazer à volta disto aqui uma grande estratégia de marketing? E onde é que algumas pessoas que efetivamente não leram o conteúdo acabaram por resvalar na imagem? Uma das questões diz respeito às gorduras. Então, neste novo referencial, realmente há aqui algumas mudanças face a referenciais anteriores, no sentido especialmente das gorduras, em que o referencial nos fala que durante os últimos anos houve uma substituição das gorduras saturadas por alguns óleos de origem vegetal refinados ricos em ácido linoleico, e que efetivamente esta substituição não teve benefícios para a saúde, até porque este tipo de óleos facilmente se oxidam e acabam por ser prejudiciais do ponto de vista da saúde. E então o que é que este referencial nos diz? Que é preferível optarmos por gorduras em natureza, e fala-nos efetivamente também das gorduras do peixe, das gorduras da carne, das gorduras dos frutos secos, das sementes, do abacate, do azeite, e mais do que uma distinção entre substituição de gorduras saturadas por insaturadas, este documento diz-nos que mais do que nos focarmos nos nutrientes em si, nós temos que nos focar em alimentos, e que temos que nos focar nos alimentos em natureza que conseguem fazer este aporte de gorduras à nossa alimentação. Então, mais do que uma troca saturada por insaturada, este documento vem-nos dizer que tipo de alimentos nós devemos trazer como base das gorduras ao nosso dia-a-dia. No entanto, há aqui algo que foi controverso. Porquê? Porque as manchetes o que diziam todas era: acabámos com a guerra às gorduras saturadas, Trump acaba com a guerra às gorduras saturadas, como se o documento referisse que as gorduras saturadas não tivessem um limite em termos de consumo. O que não é nada disto que o documento diz. Ou seja, o documento fala efetivamente que não queremos abordar as gorduras de uma forma de substituição das saturadas por insaturadas. No entanto, fala na mesma da limitação de 10% das gorduras saturadas para o dia alimentar da população. Ou seja, mantendo o referencial que já tinha anteriormente. A única coisa que nos diz é: não vamos agora substituir estas gorduras saturadas, como por exemplo se falou durante muitos anos das gorduras das manteigas, das carnes, por óleos refinados. Ou seja, aquilo que o documento nos fala é reduzirmos também o processamento alimentar e não irmos para produtos altamente processados que depois têm estes óleos refinados na composição, acabam por não ter as tais gorduras saturadas. As manteigas, pronto, os alimentos que anteriormente se falava em substituição por insaturadas e foram substituídos por estes tais óleos, que são gorduras insaturadas da cadeia ômega 6, mas que percebemos que, do ponto de vista da saúde, acabam por ter um prejuízo maior a nível de saúde. E falo também este documento que estas últimas recomendações das últimas pirâmides face às gorduras saturadas existiam muito por causa do impacto que efetivamente estas gorduras poderiam ter a nível do colesterol e consequentemente nas doenças cardiovasculares, mas que os estudos não demonstram que efetivamente a redução destas gorduras, a substituição destas gorduras saturadas, como os outros documentos nos sugeriam, tivessem tido benefícios em termos da redução das doenças cardiovasculares. Então, este aqui é um ponto, mas não houve uma liberalização do consumo das gorduras saturadas, há na mesma uma recomendação de limitar a 10%, há sim aqui um foco em trazermos alimentos em natureza como fonte de gordura e não a utilização de produtos ultraprocessados com óleos refinados na composição, como passou a haver
nos últimos anos. Então, este aqui é um dos pontos que gerou aqui grande controvérsia, porque a dada altura, quando olhamos para aquele gráfico, aquela pirâmide, aquilo que vemos é uma grande distribuição de alimentos com gordura, e inclusive é ali um grande enfoque também a nível das carnes vermelhas, logo no topo da pirâmide, e então claro que isto gera muito engagement, claro que isto gera muita partilha, claro que isto gera muita dualidade, mas depois quando vamos a ler o documento não reflete, em termos das orientações, aquilo que nós conseguimos ver efetivamente depois na imagem que nos é transmitida. Outra das questões que gerou aqui alguma alteração e que pode ter gerado também aqui alguma discussão, diz respeito à questão das proteínas. Ou seja, de facto, neste documento as orientações a nível de proteína mudaram. Até aqui todos os outros documentos falavam em cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, e eram recomendações mais conservadoras. Neste momento o documento fala de uma recomendação mais funcional, no sentido de conseguirmos manter a massa magra, fala inclusive nas recomendações de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso a 1,6, no sentido de efetivamente conseguirmos preservar a massa magra e ter um impacto mais positivo a nível metabólico e a nível da saúde. O documento fala também que estas margens mais elevadas devem especialmente ser aplicadas no contexto dos idosos, para não haver perdas de massa muscular, no contexto de pessoas que estejam a tentar perder peso e também no contexto de pessoas que pratiquem desporto. E de facto aqui a recomendação para a proteína mudou um pouco, e o que estas diretrizes nos dizem é que nos últimos anos se trabalharam com margens muito conservadoras e sempre pelo mínimo, só no sentido de manutenção dos níveis proteicos, mas agora queremos efetivamente preservar a massa magra, e daí este aumento. Do ponto de vista das proteínas, há também aqui uma outra distinção que muitas vezes não era feita, ou seja, o documento fala, quando falamos em proteínas, efetivamente, de mais uma vez nós vamos para os alimentos em natureza e não alimentos que sejam ultraprocessados, ricos em proteína, que no fundo é um pouco isto que hoje em dia se passa. Há um grande consumo de alimentos ultraprocessados ricos em proteína, desde barrinhas a bolachinhas, a cereais, a iogurtes, 30 por uma linha. Não é isto que o documento preconiza, aliás, ele é claro relativamente a isto e diz-nos que são alimentos em natureza, e fala inclusive dos tipos de proteínas animais e vegetais que podem entrar no nosso dia a dia alimentar, como as carnes, como os peixes, como os ovos, os frutos do mar também, os frutos oleaginosos, na questão das proteínas de origem vegetal, as leguminosas, a soja, ou seja, o que o documento nos fala são efetivamente alimentos em natureza, e é expresso no que diz respeito à questão dos ultraprocessados, não substituir por alimentos ricos em proteína ultraprocessados e irmos à base em natureza. Fala também de uma coisa importantíssima, que é a distribuição da proteína ao longo de todas as refeições do dia, coisa que também nos antigos documentos não vinha veiculado desta forma, ou seja, boa distribuição proteica ao longo do dia e efetivamente aqui um aumento do consumo das proteínas. Também não demoniza as proteínas de origem animal, e inclusive faz aqui alguma separação em termos das proteínas de origem animal e vegetal, dizendo que as proteínas de origem animal, em termos de aminoácidos essenciais, são mais completas, e que as proteínas de origem vegetal aportam-nos aqui depois mais micronutrientes e fibras. Alerta só para a questão de que, quando temos uma alimentação exclusiva de base vegetal, temos que ter atenção aqui depois a alguns micronutrientes também, para não termos efetivamente alguns déficits. E isto o documento também é claro. Ou seja, não é um documento que, à partida, pela imagem que nós vemos, sobrevaloriza as proteínas face aos outros nutrientes, nomeadamente às gorduras ou até aos hidratos de carbono, o que visualmente dá a entender isso,
mas efetivamente há aqui um incremento da recomendação e também esta questão de distribuição proteica. Então, de facto, neste contexto existem aqui algumas alterações a nível proteico, mas não aquilo que nas manchetes começou a acontecer, quase como se agora todos tivéssemos que fazer uma dieta hiperproteica e agora consequentemente low carb, e vamos falar agora desta parte dos hidratos de carbono. O que é que quando olhamos visualmente para aquela pirâmide, nós todos sentimos? Ok, todos agora vamos ter que fazer uma dieta low carb, porque vemos no fundo da pirâmide ali cereais integrais e fala apenas de 2 a 4 porções. Esta questão das porções é outra coisa gira no meio desta representação gráfica, porque já nas gorduras, quando se fala de 4 porções, 4,5 porções, nós pensamos, isto são tantas porções, mas quando nós vamos a perceber o que é uma porção para a população americana e o que é uma porção, por exemplo, de indicação na dieta mediterrânica, estamos a falar de coisas diferentes, porque nas porções para a dieta americana nós estamos a falar de uma colher de chá, isto agora voltei aqui um bocadinho atrás nas gorduras, e quando estamos a falar nas recomendações da dieta mediterrânica, da nossa roda mediterrânica, estamos a falar de uma colher de sopa. Então, no fundo, as porções depois são muito equivalentes àquilo que também já nos nossos referenciais existiam. Voltando aqui aos hidratos de carbono, quando olhamos então para esta pirâmide pensamos, bom, vamos todos fazer uma dieta low carb e se calhar é aquilo que muitas das pessoas que olharam para esta pirâmide pensaram, vamos sobrevalorizar as proteínas, vamos começar a comer mais gorduras, vamos começar a comer mais carnes vermelhas, que até uma bela de uma mancha naquela pirâmide, e os cereais integrais estão aqui, numa coisinha muito pequenina, no fundo da pirâmide. Vamos então começar todos a fazer uma dieta pobre em cereais. Não é nada disto que as recomendações depois acabam por dizer. Ou seja, aquilo que este relatório fala é que mais do que a quantidade de hidratos de carbono, ele não diz para reduzir a quantidade dos hidratos de carbono, o que ele diz, o que ele fala é essencialmente da qualidade dos hidratos de carbono. E então coloca-nos 2 a 4 porções de grãos integrais. E fala muito na questão dos hidratos de carbono como quais são os hidratos de carbono aqui a privilegiar? Os vegetais, as frutas, as leguminosas e os cereais integrais. É isto que este documento acaba por falar. E estabelece um mínimo de 2 a 4 porções de grãos integrais. Não diz para reduzirmos o teor de hidratos de carbono no total. E faz isto especificamente porque, e como falámos no início, a população americana é diferente de outras populações e aquilo que aconteceu nas últimas décadas é que há um grande consumo e a grande base do consumo de hidratos de carbono desta população são cereais refinados, são açúcares, são alimentos processados com açúcares adicionados, são refrigerantes, e então aquilo que esta guideline tentou fazer é direcionar efetivamente para que haja um consumo mínimo de grãos integrais, então daí 2 a 4 porções de grãos integrais. Mais uma vez, aquilo que visualmente nos chega é muito diferente depois daquilo que a recomendação em si nos diz. E isto traz-nos vários alertas hoje em dia, porque facilmente nos chega muita informação, informação visual, nós estamos muito habituados a fazer scroll, a ser tudo muito rápido, e deixámos de ter sentido crítico, deixámos de explorar, deixámos de tentar perceber, então, mas o que é que está por detrás disto? Qual é a evidência que está aqui por trás? E ali nem era preciso ir longe, bastava ler depois o documento e o relatório é anexo. Claro que eu percebo que a maior parte das pessoas que vão ler o relatório são os profissionais, mas hoje em dia, para nós conseguirmos realmente separar o trigo do joio, para nós realmente conseguirmos fazer escolhas corretas, para nós nos conseguirmos orientar minimamente no meio de tanta informação que, a meu ver, muitas vezes gera mais desinformação, é importante nós irmos mais longe, é importante termos este sentido crítico. Estes documentos estão todos disponíveis, são de acesso a toda a gente e facilmente compreensíveis. Então, o meu convite é explorem. Vão ver o que é que está por trás dali. Não deixemos que só as imagens nos contem a história, porque estamos a olhar para a capa e a tirar uma ilação do livro. E não julguemos o livro pela capa,
é um bocadinho isto. Claro que houve coisas que foram alteradas, mas não podemos, por ver uma imagem, retirar logo ilações, como aconteceu muito e como se começaram a sobrevalorizar alguns tipos de dietas só aqui no espaço de uma semana, porque a dada altura já todos tínhamos que fazer uma dieta low carb, já todos tínhamos que aumentar aqui drasticamente o consumo das proteínas, já de repente estamos todos perdidos agora, mas o que é que esta pirâmide nos está a querer dizer? Mete logo as carnes vermelhas no topo, o que é isto? E sentimos-nos novamente todos perdidos e numa dualidade enorme. E eu acho que também se aproveita um bocadinho desta nossa desconexão e desta nossa procura por perceber mais a fundo as coisas para nos chegarem com este tipo de informação visual que para nós passou a ser conteúdo. E então acho que isto é um alerta para todos, a todos os níveis, não é só na nutrição, mas com toda a informação que nos vai chegando hoje em dia, começarmos a conseguir separar aquilo que é o trigo do joio. Outras coisas que era importante nós também falarmos aqui e relativamente a estas recomendações. Como estamos a falar, são recomendações gerais, mas olhando para elas também do ponto de vista crítico, estas recomendações não nos falam de coisas importantíssimas como o nosso comportamento alimentar. Estas recomendações não têm em conta a especificidade de cada um de nós. E então, isto para dizer que, mais do que nos fingirmos por recomendações gerais, nós não nos podemos esquecer que nós somos seres completamente individuais. Nós temos uma cultura, nós temos uma história, nós somos seres sociais e nós convivemos à mesa e nós sabemos da importância de que a convivialidade tem. Aliás, ela faz parte, agora falando aqui e fazendo o paralelismo à nossa dieta mediterrânica, que sim é muito mais ajustada à população portuguesa, a convivialidade à mesa já provou ser um marco importantíssimo na própria dieta mediterrânica, porque já existem estudos em que se tentou, por exemplo, transpor a dieta mediterrânica para outras populações em que não existia esta questão da convivialidade à mesa e os efeitos positivos da dieta mediterrânica a nível de saúde não foram exatamente os mesmos do que em populações que convivem à mesa. Por isso, a forma como nós socializamos através da alimentação, a nossa cultura, a nossa história pessoal, a nossa história enquanto povo, as nossas emoções, a forma como está o nosso estado mental, o nosso estado clínico, tudo isto não pode ser esquecido, não pode ser negligenciado. Então, mais do que nós procurarmos encaixar em todas as recomendações, todo o marketing, todas as dietas que nos são, todas estas tentativas de nos levar a tomar uma posição relativamente a algo, a seguir uma corrente, que eu sinto muito isto hoje em dia, que há sempre algo a incitar-nos a seguir uma corrente, a termos que tomar uma posição, a termos que pertencer a determinado grupo que só faz aquilo ou faz o outro. Nós somos seres individuais e toda a alimentação tem que ser individualizada. Então, mais do que seguirmos afincadamente qualquer tipo de recomendação generalizada, nós temos também que procurar esta individualização, porque nós somos realmente seres únicos com necessidades específicas e, como tal, a nossa alimentação deve ser adaptada a isso. Não nos podemos esquecer que a alimentação tem um vínculo também muito emocional. Eu já lhe disse isto aqui em outros podcasts, é a primeira forma de estabelecer vínculo emocional com alguém é através da alimentação, da amamentação, por isso nós não podemos desvincular tudo isto e o comportamento alimentar é uma base importantíssima a ser trabalhada e que não é referida nestas guidelines, elas apenas orientam o meio no qual o nosso comportamento se pode desenvolver. Então, olharmos também para esta big picture, sermos cada vez consumidores que não se deixam levar pela rama, tentarmos ser pessoas e consumidores mais informados é importante, porque aquilo que se passou esta semana com esta pirâmide
a nível dos mídia, das redes sociais, da forma como nos começamos a polarizar todos, isto é no fundo uma amostra pequenina daquilo que nos acontece todos os dias, quando nós vamos para um hipermercado e somos bombardeados com o marketing alimentar e somos bombardeados com embalagens novas, às vezes estamos a consumir exatamente o mesmo alimento de há 4 ou 5 anos atrás, mas vai só mudando a embalagem, nós achamos que é uma coisa nova, porque agora tem mais uma alegação, é mais zero isto, é mais zero aquilo, e é zero à conta do quê? Uma das coisas que, por exemplo, estas recomendações falam, e voltando aqui um bocadinho atrás, que eu também não falei nisso, relativamente às gorduras, elas são muito claras aqui e elas dizem-nos que uma das coisas que desaconselham é precisamente a opção pelos alimentos zero gorduras, diets e tudo e mais alguma coisa, porque para que isto acontecesse, estes alimentos têm um processamento muito maior e têm mais aditivos alimentares. E então, uma das coisas que realmente é uma das grandes linhas base destas novas guidelines e que isso sim transversal a todos nós, é realmente consumirmos mais em natureza e menos processamento alimentar. Se tivéssemos que trazer assim a grande recomendação destas guidelines seriam essas, e acho que isso é transversal a todos nós, mesmo como seres individuais, o descascar mais e o desembalar menos. Então, este era o tema que eu gostava de vos ter trazido hoje. Espero que vos tenha ajudado e espero também que numa próxima vez, quando nos tentarem incitar com alguma estratégia de marketing, antes de nos polarizarmos todos, que consigamos ser cidadãos mais conscientes e um bocadinho mais ao fundo das questões e tentar perceber efetivamente o que é informação do que é sensacionalismo. E se gostaste deste episódio, partilha com os teus amigos, com os teus familiares e segue este podcast, quer no Spotify, quer no YouTube, e ajuda-me também a partilhar por mais pessoas estes episódios, porque podem efetivamente também fazer a diferença no dia a dia de alguém. Obrigada.